Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito, muito nossa quarta-feira, que o nosso dia seja cheio da presença do Senhor, né? Deixa eu só tirar um... Bom dia, pessoal! Só um minutinho aqui. Acho que voltou. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Começando mais uma manhã cheia da presença de Deus, como é bom, né? Mais um milagre da vida, estarmos aqui vivos, podendo desfrutar da palavra de Deus, né? Como é bom que Ele venha mesmo sobre essa live como um bálsamo para nossa alma, confortando. Eu sei que muitas pessoas acordaram não se sentindo tão bem, algumas não dormiram bem, estão passando por algum momento de dificuldade, né? Mas a gente não pode se esquecer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Ele realmente quer trazer um renovo para nossa alma, quer liberar essa paz que excede todo entendimento através do conhecimento da palavra dele, porque é através da palavra, é através dos ensinamentos dele que ele nos liberta, né? Então, eu gostaria de começar lendo o Salmo 92. Deixa eu só abaixar um pouquinho a música. Eu nunca acerto de primeira. Acho que agora tá bom, né? Vou começar lendo o Salmo 92, que é um salmo que tem ficado no meu coração. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos! O sensato não entende, o tolo não vê, o que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força, como a de boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Pai amado, eu venho te agradecer mesmo por mais um amanhecer, Pai. Pela tua presença, pela tua graça, mesmo tão imerecida, Pai. Venho te pedir que o Senhor venha sobre essa live, sabe, derramando bênçãos, derramando as tuas palavras, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, que eu me diminua para que o Senhor cresça. O Senhor tem liberdade aqui, que a gente seja liberto pela tua palavra, pela tua verdade. Que a gente possa viver em liberdade essa presença, esse amor. Afinal de contas, Pai, é tudo sobre você. Venha mesmo como um bálsamo para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Bom dia. Espero que vocês estejam bem, que tenham dormido bem, né? Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Gente, eu peguei uma gripe. Minha garganta tá muito seca, mas vai dar certo, tá? Eu acabei de ler o Salmo 92 e
Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui na live. Nós estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. E nós começamos a live lendo o Novo Testamento, começamos em Mateus, né? Sempre lemos um salmo, provérbios, mas a gente está fazendo um estudo, porque o estudo, né? Eu tenho muito a aprender com vocês também. Nós estamos lendo juntos aqui o Novo Testamento, porque quantas coisas nós temos que aprender com Jesus. Podemos deixar o Antigo Testamento para trás? De forma alguma. Toda a Bíblia é importantíssima, né? Todo o contexto nós precisamos estudar. Mas a gente também precisa entender essa nova aliança, né? Quantas pessoas estão aprisionadas. Então a gente precisa conhecer quem Jesus é. Às vezes muito se ouve falar sobre Jesus, mas quem ele é? O que ele fez por nós? Então como é lindo ler a Bíblia. Eu não sei vocês, né? Mas eu tô tendo grandes experiências assim quando eu tô lendo, como nunca antes, né? Buscando mesmo. Parece que o Senhor vai trazendo. Parece que eu entro, sobrenatural mesmo, maravilhoso. E eu peço mesmo que o Senhor traga essas experiências para cada um, para que cada um, quando for ler a Bíblia, for buscar do Senhor, não seja só por buscar, não sejam só palavras soltas, mas que Ele traga essa experiência para vocês, sabe? Esse esclarecimento, essa verdade aos nossos olhos. Muito obrigada, gente. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho. Eu recebo melhoras de vocês em nome de Jesus. Mas é o tempo seco. Mas vai dar certo. E nós estamos aqui, né? Entramos na primeira carta aos Coríntios. Eu gosto sempre de contextualizar, porque todos os dias, para a glória do Senhor, tem pessoas novas aqui. E às vezes a gente se sente perdido na Bíblia justamente por não contextualizar o que ela tá querendo falar, né? Então, a gente tá lendo a primeira carta aos Coríntios, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se você não conhece a história do apóstolo Paulo, leia também o Atos, né? Livro de Atos, muito poderoso, porque mostra realmente o poder de Jesus na vida de alguém. E o exemplo do apóstolo Paulo é justamente sobre isso, sobre o que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém, né? De mudar completamente o rumo pela que a pessoa está seguindo. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos e depois ele começou a falar sobre o evangelho de uma forma sobrenatural, que a gente vê que é pela graça do Espírito Santo mesmo, que sozinhos, né, seríamos incapazes de conseguir. Então, a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava fazendo para aquela cidade, que era uma cidade que estava sofrendo muito. A gente não pode se esquecer que Coríntios era uma cidade com uma cultura muito diversa, né? Então, passavam vários viajantes por ali, várias culturas, várias coisas, e eles estavam enfrentando uma dificuldade muito grande na igreja. Uma divisão muito grande. Era como se a igreja estivesse vivendo como o mundo. E isso é muito perigoso. E aí o apóstolo Paulo, a gente aprende muito, né, com ele. Aqui logo no comecinho da carta, a gente vê como que ele chega não repreendendo as pessoas, mesmo que elas estivessem erradas, estivessem fazendo coisas contrárias aos ensinamentos do Senhor. Ele chega com amor, ele chega com humildade, né? Ele chega mesmo abraçando aquela igreja, abraçando aquelas pessoas, para depois, aí sim, confrontá-las, né? Para aí sim mostrar a verdade para elas. E o apóstolo Paulo mostra a verdade com os ensinamentos do Senhor. Então, como é maravilhoso. Ontem nós falamos um pouquinho sobre um casamento, né? Acerca do casamento. O apóstolo Paulo estava repreendendo muito a igreja por causa da divisão, por causa da inveja, por causa da imoralidade sexual. E aí a gente fala, nossa, Isabela, mas tem acontecido tudo isso hoje em dia. Então, como a gente vê que o coração do homem, ele é enganoso, né? E apesar de evoluir no tempo e tantas coisas irem evoluindo, quanto o coração do homem permanece, né? Muitas vezes o mesmo, naquele mesmo lugar de prisão. Então, como
atual, né? Como tem falado conosco. E hoje nós entramos no capítulo 8. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. É um capítulo poderoso. É um capítulo... Assim, a carta aos Coríntios, eu acho que é uma carta inteira que você pode falar assim, nossa, tem um pouquinho de polêmica aí. Porque, na verdade, gente, o apóstolo Paulo, nisso ele é bem claro, né? Ele fala, olha, você só consegue falar de coisas espirituais para pessoas espirituais. Quem tá preso em uma religiosidade, quem tá preso ainda em coisas assim, sem ser espirituais, realmente vai ter muita dificuldade em entender certas coisas. Certas coisas vão doer muito na gente, né? Mas o evangelho é sobre isso, não é sobre amaciar o nosso ego. Então, o capítulo 8 fala muito sobre fugir dessa religiosidade, buscar mais sermos pessoas espirituais. Quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais as coisas espirituais se tornam leves, né? Quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais nós entendemos as coisas do Senhor, mais nós entendemos o mover dele, o falar dele, mais nós entendemos a palavra dele. Então, como nós precisamos nos mover nesse sobrenatural mesmo de Deus. E aí, então, capítulo 8, ele fala sobre a comida sacrificada aos ídolos. Começa com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Gente, desculpa. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então ele começa falando aqui, olha, sobre com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então ele não está falando que as pessoas são ignorantes por não terem conhecimentos, não. Todos nós temos conhecimento, né? Só que, ele falou também, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, né, gente? Ele está querendo falar muito para as pessoas que se acham muito conhecedoras de todas as coisas do Senhor, né? Se acham muito sábias e acham que não precisam mais ouvir ninguém, acham que não precisam mais do direcionamento do Senhor. E ele percebeu justamente o contrário. Quanto mais você sabe, mais você percebe que precisa saber, né? Quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa do Senhor. Mais você percebe que precisa estudar mais. Então, às vezes a pessoa pode ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. Ela sempre vai precisar. Até porque o renovo de Deus, ele é diário. A nossa fé, ela precisa ser renovada todos os dias, né? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, se você acha que você tem muito conhecimento, o conhecimento pode trazer e te aprisionar no seu orgulho. Talvez você conheça alguém assim, né? Que é muito orgulhosa, que sabe de todas as coisas, que tudo que você fala, ela tem algo para te retrucar. Não sei se vocês já conviveram com alguém assim, mas tudo que você fala, a pessoa não te dá nem oportunidade de você falar, né? A pessoa sempre tá ali para retrucar. Então o apóstolo Paulo, ele tá falando, olha, é como se ele estivesse falando, não repreendam as pessoas pelo pouco que elas sabem, né? O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. É sobre o amor de Deus, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Então, gente, não é pelo tanto que você conhece, não é pelo tanto que você estuda, não é pelo tanto que você sabe, é pelo tanto que você é capaz de amar. De amar. Entende? Porque não adianta, você pode até falar palavras bonitas, você pode até ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver um coração humilde, se você não tiver um coração disposto
amar, né? Capaz de ter a sabedoria e a paciência que são frutos do Espírito Santo. Não. Posso abaixar o som, gente? Pronto, acho que agora melhorou. Nós seremos incapazes de levar o amor de Deus para as outras pessoas. E aí você vai falar assim, Isabela, mas então quer dizer que a gente não precisa estudar? Muito antes, pelo contrário, gente. É claro que nós precisamos conhecer. Até porque o conhecimento nos liberta, né? O conhecimento nos liberta. A palavra do Senhor nos liberta. Ela vem mesmo para que a gente saia dessas prisões espirituais, dessa prisão religiosa, dessas armadilhas, né, da nossa mente. O Senhor vem mesmo para nos libertar. Então nós precisamos de conhecimento, mas que a gente não ache que a gente chegou no ponto que sabemos todas as coisas. Pelo contrário, todos os dias nós precisamos buscar mais do Senhor. Mais do Senhor, né? E aí esse versículo eu acho lindo, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então é o que eu sempre levo comigo quando algo não sai como eu gostaria, quando a gente vai receber críticas, né, gente? Sempre vão. Impossível que a gente agrade a todos. A gente vê o exemplo de Jesus. Jesus não agradou a todas as pessoas. E ele fala, é perigoso você buscar a aprovação de todas as pessoas. Você precisa buscar a aprovação do Senhor. Então, às vezes, quando você começa a seguir os caminhos de Deus, você começa a mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, né? Porque é o que ele fala. A gente precisa ter um renovo na nossa mente para que a gente verdadeiramente viva o entendimento dele, viva os propósitos dele. Então, muitas pessoas vão nos repreender, vão nos criticar. E aí, é nesse momento que esse versículo vem como um bálsamo para o nosso coração. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, melhor do que ser conhecido pelos homens, é ser conhecido por Deus, né? Não sei vocês, mas eu quero chegar e o Senhor falar, que bom, como eu tô orgulhoso de você. Como é bom, né, ouvir de um pai que tá orgulhoso da gente, que fala, minha filha, você, na sua fraqueza, né, você se mostrou forte, você permaneceu, né, porque você me amou, não deu ouvidos para a aprovação de outras pessoas. É isso que a gente precisa focar, é nisso, de ter o sorriso do Senhor, né? Não a tristeza dele sobre a nossa vida. Então, eu acho esse versículo muito lindo. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que os ídolos não significam nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem viveram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, eu sei que existem vários ídolos, eu sei que existem vários deuses, né? Naquela época principalmente, mas não só naquela época, hoje também nós vivemos em uma época de muita idolatria, mas naquela época eram muitos deuses, assim, e eles idolatravam tanto que a gente vê que eles começam a idolatrar o apóstolo Paulo, né? Eles começam a idolatrar Apolo, todo mundo que falava um pouquinho de Deus ou que vivia o sobrenatural de Deus. Gente, só um minutinho que eu acho que travou. Então, todo mundo que vivia um pouquinho o sobrenatural de Deus, as pessoas começavam a idolatrá-lo, né? Se começavam a manifestar os milagres do Senhor. E o Senhor, o que? Ele nos entrega poder e autoridade, né? Para que os feitos dele se realizem mesmo, para que sejamos instrumentos dos feitos dele. E não por isso nós podemos ser idolatrados por isso. Porque tudo o que nós fazemos é pela graça do Senhor. É Ele que nos capacita, né? É Ele que nos dá essa graça do mover sobrenatural dele. Então ele tá falando, olha,
Eu sei que as pessoas acreditam em vários deuses. Eu sei que existe muita idolatria, mas não foquem nisso. Porque existe apenas um Deus. E Ele é soberano a todos os outros. Eu sei que às vezes a gente fica, gente, né, chateado ou fica querendo falar para todo mundo, repreender todo mundo. Olha, cuidado com essa idolatria, cuidado. Não é que a gente não vai abrir os olhos das outras pessoas, mas que a gente entenda que acima de todas essas coisas, o Senhor está. O inimigo está aqui, Deus está aqui, né? Quantas pessoas ainda têm medo das coisas? Não, a gente precisa entender a soberania do Senhor. Ele não está aqui com os outros ídolos. Ele não disputa com outros deuses. Não, porque existe apenas um Deus. Então Deus está aqui, ó, soberano a todas as coisas. O que a gente precisa fazer? Crer. O que a gente precisa fazer? Conhecer. O que a gente precisa fazer? Estar disponível. Né? Então, não ficar brigando com as outras pessoas. Não ficar disputando qual Deus é maior, qual Deus é melhor. Não, existe apenas um Deus. Então ele falou, olha, acalmem o coração de vocês quanto a isso, né? Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem viveram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, como que a gente vai conhecer a Deus? Como que a gente vai entender todas as coisas? Pelo amor dele. Então, a gente precisa realmente redimir o nosso coração. Pedir humildade para o Senhor. Como é difícil, né? Ter um coração humilde, gente. Como é difícil ter um coração humilde. Porque ser humilde com quem é humilde com a gente é fácil. Ser educado com quem é educado com a gente é fácil. Ser paciente com quem é paciente. Ser amável com quem é amável. Mas o Senhor, Ele quer muito além disso, né? Ele quer realmente que a gente seja amável com os nossos inimigos. Com quem não nos ama. Com quem nos difama, né? Com quem nos maltrata. Que a gente retribua com amor, porque aí sim as pessoas vão entender quem é o Deus que a gente serve. Peraí, quem é você? Quem é você? Eu tô aqui brigando com você e você tá calada. Peraí, eu sou uma pessoa tão ruim com você, você tá me devolvendo com amor. Peraí, como você é capaz de amar tanto? Então as pessoas vão conhecer quem Deus é através da sua vida. É isso que o Senhor está falando e querendo dizer aqui. Muitas vezes a gente fica preocupado em ter conhecimento só para falar. E isso é importante também, claro, né? A gente precisa conhecer da Bíblia para que a gente mostre para as pessoas o caminho da verdade. É claro, mas não é só isso. A primeira Bíblia que a pessoa vai ler é a sua atitude, é a sua vida. A primeira Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida, né? É a sua transformação, é o seu testemunho. Então, Deus falou, olha, sossega o seu coração. Eu sei que as pessoas acreditam em vários deuses, mas existe um só, você sabe disso. Então, mostra para as pessoas quem é esse Deus que você tanto ama. Mostra para as pessoas quem é esse Deus que tanto transforma. Né? E aí ele continua, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Então, nem todos têm o conhecimento de que existe apenas um Deus, nem todos têm esse conhecimento que apenas através do Filho que a gente chega ao Pai. Na verdade, muitos ainda não têm esse conhecimento, né? Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui? No Antigo Testamento, né, na velha aliança, antes de Jesus, as pessoas não tinham livre acesso a Deus. Então, elas precisavam fazer sacrifícios. E elas faziam sacrifícios com alimentos. E aí elas entregavam a parte do alimento
a Deus e comiam uma outra parte, como se elas estivessem se ligando a Ele através desse alimento sacrificado, né? Então o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso, sobre esse sacrifício que eles faziam, esses alimentos que eles comiam para chegar a Deus. Mas ele está falando, olha, vocês estão na nova aliança. O sacrifício perfeito já lhe foi entregue. O sangue do Cordeiro já foi derramado, que é Jesus. Então, nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Vivam a nova aliança, a aliança da graça. Gente, há quanto tempo, quantos mil anos aconteceu isso? E quantas pessoas ainda ficam aprisionadas na velha aliança, né? Na aliança do sacrifício. Acham que é a partir das práticas que elas vão se santificar. Acham que é a partir das práticas que elas serão salvas. E Deus vem para nos libertar, Jesus vem para nos libertar quanto a isso. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, muitas pessoas ainda acham que é através disso que elas serão salvas, né? E como a consciência deles é fraca, ficam contaminados. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores ou melhores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, não vai te tornar impuro você comer. Lembra que Pedro teve uma experiência com o Senhor? Quem está aqui nas lives diariamente sabe que a gente leu lá em Atos que Pedro teve uma experiência com o Senhor. Ele recebeu um anjo, né? Que falou com ele, olha, não considere impuro aquilo que foi purificado por mim. Aquilo que é sagrado para o Senhor. Então, quantas pessoas ainda permanecem nisso, né? Isso pode, isso não pode, isso é impuro, isso é puro. Não. O Senhor, o sacrifício perfeito, Jesus, o sangue dele já foi derramado para que a gente tenha livre acesso a ele e saia desse aprisionamento religioso, né? Sabe o que eu percebo muito hoje em dia? Que as pessoas, elas estão tão preocupadas em seguir regras que elas se esquecem de viver o sobrenatural de Deus. Isabela, como assim? Ela entra e começa a questionar. Eu posso isso? Eu posso aquilo? Nossa, ela fica aflita, né? Ela fica aflita. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso comer isso, eu posso fazer aquilo. Sabe? Cheia das suas coisas, cheia das suas regras. Principalmente porque estão muito mais preocupadas em seguirem doutrinas do que seguirem o evangelho. Ou porque simplesmente estão aprisionadas por não conhecerem a verdade. Porque quando você conhece a palavra do Senhor, conhece a verdade de Deus, você não se aprisiona por qualquer doutrina. Você não se aprisiona por qualquer coisa. Peraí, qual a lógica disso? Qual a lógica? Tem na Bíblia? Né? Não é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer o quê? Que a gente tenha uma liberdade no sobrenatural de Deus. Quem vai nos constranger sobre o pode ou não pode é o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava assim, nossa, posso, não posso, não sei o quê. Mas eu não perguntava a ninguém. Eu ia lá e começava a questionar o Senhor. Senhor, se isso tá me afastando, se essa prática me afastar do Senhor, tira isso do meu coração, sabe? Essa vontade de fazer isso. Me constrange mesmo. Coloca um arrependimento no meu coração. E aí é impressionante, gente, como certas coisas iam afastando. Então, às vezes a gente vai vivendo, pedindo a Deus para viver o novo de Deus. E aí o novo de Deus faz com que a gente saia de práticas antigas, afaste de pessoas, afaste de ambientes. Aí ele começa a nos afastar, né? Pessoas começam a se afastar, portas começam a se fechar e a gente fala assim, Senhor, por que tudo tá dando errado na minha vida? Não é que tudo tá dando errado. Aparentemente, os seus olhos humanos tá dando errado, mas tá dando errado para dar certo.
né? Para você viver o novo de Deus. Então Deus muitas vezes tira coisas do nosso caminho que estão nos afastando da presença dele, que estão nos afastando de verdadeiramente viver essa comunhão com ele. Então quantas pessoas mesmo vão se afastar? Aqueles que aparentemente pareciam ser seus amigos, que torciam por você. Você vai falar, nossa, parece que nem torcem tanto assim, né? Pessoas que te afastam do Senhor, gente, cuidado. Então o Senhor vai nos afastando mesmo de ambientes, de pessoas, de lugares, de práticas. Então ele tá falando aqui, olha, a comida não vai mudar nada. A comida não vai mudar nada. Porque maior é aquele que habita em você. Maior é aquele que habita em você. Agora, tem uma coisa que o Senhor fala aqui. A consciência deles é fraca, fica contaminada. Se essa pessoa está fazendo um sacrifício para outros deuses e não reconhece o Senhor, não vive uma aliança com Ele, não tem, né, essa proteção espiritual, aí eles se tornam contaminados. Porque eles realmente estão vivendo aquele sacrifício. Agora, você, né? Você que reconhece o Senhor, que vive com Ele, ficar preso a essas coisas, o que você pode ou não pode comer. Agora, olha o que o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não torne uma pedra de tropeço para os fracos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Né? A sabedoria. A sabedoria é um fruto do Espírito Santo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo quanto a isso, porque ele andava por todas as regiões. Então, ele vivia em culturas diferentes, né? Ele ia espalhando. A gente precisa entender, gente, que a maioria dos lugares hoje conhecem a Jesus. Ou não, às vezes a gente acha que sim, mas não. A maioria conhece a Jesus, mas existem várias culturas diferentes. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, quando você chegar na cultura de outra pessoa, quando você chegar para exercer o seu exercício de liberdade, cuidado para não ser uma pedra de tropeço no caminho da outra pessoa. Então, realmente tenham cuidado com outras doutrinas e respeitem. Então ele fala muito sobre isso, sobre respeito, sobre ter um coração humilde. Não é porque você tem conhecimento, não é porque você é livre já, que você não vai ter respeito pelas outras pessoas, né? E aí ele continua, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Então, o que ele está falando aqui também, muito importante, não é porque você sabe que você pode comer algo que não vai te fazer mal, que você vai comer em certos ambientes, em certos locais. Se a pessoa está ali, né, fazendo um sacrifício, e aí todo em torno daquele ídolo, e aí aquela prática religiosa, e aí você chega, né, e você vai comer com eles, peraí, você vai estar abraçando a causa deles, sabe? É como se você estivesse aceitando isso e falando, ok, nossa, continuem, isso aí, eu também aprovo, eu também faço. Então, como o nosso exemplo, ele é importante. As pessoas o tempo inteiro, gente, estão nos reparando. As pessoas o tempo inteiro estão nos reparando. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas práticas. Será que ela vai ser uma pedra de tropeço no caminho de outra pessoa? Se eu fizer isso, as outras pessoas vão falar e vão achar que tá tudo bem e que vão fazer também? Talvez elas estejam tão enfraquecidas, né, que não seja o momento delas fazerem isso, né? Porque o coração delas, a intenção delas ainda não é boa. Então, o Senhor sonda muito os nossos corações. Por isso a gente precisa ter uma sabedoria sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre como agir, como não agir, sobre o que falar, quando falar, como falar.
né? Isso é a sabedoria. Não é chegar e impor sobre as outras pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí ele continuou. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. O que ele está falando? Se uma prática minha leva o outro irmão a pecar, eu nunca mais posso fazer essa prática. Porque se uma prática minha leva o outro ao pecado, eu estou pecando. Se eu tenho consciência disso, eu estou pecando. Então eu preciso tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fala com as pessoas, tá tudo bem, só que a pessoa ainda não tem uma sabedoria de discernimento, né? Então, a sua prática, você ainda já é tão livre no Senhor, você sabe que aquilo não vai te causar nenhum mal. Você sabe que aquilo não vai te causar nenhum mal. Você sabe quem Jesus é. Você vive, né, um relacionamento com o Senhor verdadeiro, leve, de maturidade. Você já é um cristão maduro. Mas às vezes a pessoa está conhecendo o Senhor agora. Por isso que às vezes certas atitudes não nos é conveniente, né? Porque vão nos fazer pecar. E aí, se a sua prática está fazendo o outro pecar, então você também está pecando. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se a nossa prática leva o outro a pecar, eu também estou pecando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sobre as nossas atitudes, né? Sobre as nossas atitudes. Só um minutinho, gente. Desculpa. Sobre como nós estamos nos apresentando para as outras pessoas, né? Quando as pessoas nos olham, quando as pessoas convivem conosco, qual a impressão que elas estão tendo? Qual a impressão que elas estão tendo? Peraí, elas estão ficando irritadas porque chega a constranger elas, esse Deus que você serve, ou porque você é hipócrita, ou porque você fala que crê em algo quando você faz totalmente diferente. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas é porque as nossas vivências, né, são mais claras pra gente exemplificar aquilo. Eu contei pra vocês, né, eu me formei em Direito e aí eu trabalhava no escritório. Não sei se eu já contei esse caso aqui, mas enfim, eu trabalhava no escritório. E aí, todo dia eu chegava mais cedo, porque eu não conseguia fazer meu devocional em casa por causa do trânsito. Então eu arrumava minha marmita, arrumava tudo pra ir tomar café no escritório, chegava mais cedo e fazer meu devocional no escritório enquanto não tinha ninguém. Aí eu chegava na minha mesa, deixava a Bíblia assim, meu livrinho, e eu acho que eu já falei, e fazia o meu devocional. Só que eu uso roupas, assim, usava calça jeans, eu tinha que trabalhar às vezes de salto, né, porque era escritório de advocacia. Então eu tinha que trabalhar às vezes de salto, de blazer, de calça jeans, enfim. E aí chegava antes e começava a ler a Bíblia. E aí tinha uma senhora que trabalhava lá, e aí a gente conversava, só ficava nós duas no escritório. Então nós duas chegávamos primeiro e a gente sempre conversava. E aí um dia ela começou a me reparar, e eu via que todo dia ela chegava e ficava me reparando assim. E aí eu cheguei onde era a cozinha, eu achei ela muito fofa. Que ela olhou pra mim e falou assim, Isabela, você é crente? Aí eu falei assim, sou. Por quê? Ela falou assim, não, é porque eu vejo você lendo a Bíblia, mas eu olhei pra você pelas roupas que você usava, gente, porque eu usava calça jeans, né? E ela vinha de uma doutrina que não podia usar calça jeans. Mulher não podia usar salto, né? E aí mulher não podia usar maquiagem, não podia pintar a unha. E ela falou assim, é porque eu via o seu jeito de vestir, né? E aí eu não entendia isso. E eu vi que você chegava, lia a Bíblia. E aí ela falou assim, eu fiquei constrangida. Queria te pedir perdão, queria fazer uma oração com você. E aí foi muito engraçado, porque ela começou, aí a gente começou a conversar sobre isso sempre. E aí ela chegou pra mim
E falou, um dia, falou assim, Isabela, você abriu os meus olhos, porque a minha filha estava se afastando de Deus por causa da minha doutrina, né? Porque ela queria usar calça jeans, ela queria passar um batom, e aí eu reprimia ela por causa disso, e aí ela estava querendo parar de ir na igreja, não estava buscando mais o Senhor. E aí eu vi que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. O relacionamento com o Senhor, ele é muito mais profundo. E aí, gente, a gente chegava todo dia e orava junto, né? E lia a Bíblia junto. E começamos a ter um relacionamento. E aí, então, como isso nos liberta, gente. Olha o julgamento que ela teve a meu respeito, porque eu usava uma calça jeans, pela minha forma de vestir, porque eu usava maquiagem. E aí, às vezes, a gente vai se tornando como os fariseus, nos achando melhores que as outras pessoas pelas nossas práticas. Pelas nossas práticas, né? Então eu sou melhor, eu sou mais religioso, porque eu sigo mais as coisas, né? Porque eu uso isso, uso aquilo, porque eu faço isso, faço aquilo. Peraí, o seu coração? E o seu relacionamento com o Senhor? E o seu relacionamento com o Senhor? Como é que ele anda? Só de você estar julgando a vida da outra pessoa dessa forma, já tem alguma coisa errada. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o crente maduro e o crente imaturo, né? Que ele fala sobre o crente forte e o crente fraco. O crente forte, ele olha além da sua aparência. Ele olha além da sua aparência. Sabe por que muitas vezes você vê uma pessoa recém-convertida, né? Às vezes ela vivia no mundo das drogas. Ela teve a sua vida transformada por Jesus. E aí ela prega como ninguém. Ela realmente, você vê a transformação. A família dela é reconstruída. Ela reconstrói a família. E ela vive aquele amor. Aquela pessoa queima por Deus. Queima por Deus, né? E é uma pessoa, às vezes, recém-convertida. Mas ela viu tanto esse amor do Senhor. Ela viu tanto essa transformação, porque o Senhor olha além da sua aparência. O Senhor não olha se você é provável, se você é improvável, a faculdade que você fez, da família que você veio, né? Da família que você veio, o nome que você carrega, quem você é ou quem você deixa de ser. Então a pessoa viveu tanto essa transformação que ela vive o sobrenatural de Deus. Agora existem pessoas que estão acomodadas na fé, porque acham que as suas práticas estão boas, mas não tem um relacionamento real com o Senhor. Não tem um relacionamento real com o Senhor. Não teve a sua mente transformada, o seu coração transformado. Então fica vivendo aquela mesmice, uma vida de julgamentos, de um aprisionamento espiritual, de um aprisionamento religioso. O Senhor veio para nos tirar disso, nos livrar disso, né? Gente, e eu não tô falando aqui que a forma como a gente se veste não é importante. Claro que é. Nós precisamos dar exemplo, né? Então, realmente, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente veste, como a gente se porta. É claro, nós somos exemplo, mas nós percebemos que algumas pessoas vivem por regras, por doutrinas que não estão na Bíblia, né? Por regras, muitas vezes as pessoas nem conhecem verdadeiramente a Deus, porque elas vivem aquelas regras e fica aqui, ó. E aí não busca conhecer do Senhor, não se liberta, não vive esse sobrenatural, não vive esse relacionamento. Esse relacionamento com o Senhor, não sei se você às vezes é casado, ou tem alguém que você confia muito, assim, e você tem aquela pessoa que você fala assim, gente, aquela pessoa me conhece com o olhar. Aquela pessoa olha pra mim, eu sei o que ela tá querendo dizer. Se eu olho pra ela, ela sabe o que eu tô querendo dizer.
né? Sabe como é isso? É um relacionamento. Isso é um relacionamento. Isso é intimidade. Quando você tem tanta intimidade com a pessoa que ela não precisa abrir a boca para te falar nada. Esse precisa ser nosso relacionamento com o Senhor. Quando até o silêncio dele nos mostra o que nós precisamos fazer. A gente tem tanta intimidade com ele. A gente conhece tanto quem Deus é. A gente vive tanto o sobrenatural dele, né? Que a gente... Até o silêncio dele diz algo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu fico muito triste de ler comentários assim. Eu conheço várias pessoas, gente, que foram aprisionadas por isso aqui, ó. Pela religiosidade. Você entra numa igreja, um querendo achar que é melhor que o outro, né? Cheio de julgamentos, né? Cheio de julgamentos, cheio de dedos apontados. Então, assim, vamos conhecer mais quem Deus é. A gente está aqui realmente para a gente ter conhecimento e se libertar através da palavra de Deus. Eu até peguei um trecho aqui que fala muito sobre isso. Que olha, a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. Por isso que existem muitas doutrinas por aí que não querem que você leia a Bíblia. Existem muitas igrejas por aí que não querem que você leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você vai conhecer quem Deus é verdadeiramente. Conhecerão a verdade os libertará. Então a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera as adversidades, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Milhões de fiéis, gente, existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia no estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma desnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para utilizar todas as coisas. A Bíblia sempre deve ser a primeira e a última palavra em minha vida. Segundo, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Então, como é importante, gente, a gente receber uma palavra. Tá, eu recebi uma palavra, agora eu vou ler. Isso é ter discernimento. Isso é buscar de Deus se aquilo é ou não é dele. Então eu vou pesquisar. Se algum versículo tocou meu coração, eu quero memorizar para eu nunca me esquecer.
O primeiro versículo que eu decorei, porque me tocou muito, foi Romanos 12:2. Que é: não se amoldem aos padrões deste mundo, para que você tenha uma renovação da sua mente e conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, eu decorei isso na minha mente para que o meu espírito, a minha alma tomassem posse, para que eu não me amoldasse, para que eu tivesse a minha mente transformada, porque só assim eu conheceria a verdade do Senhor. E o último conselho, que ele dá aqui é: devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Tá vendo como é importante? A qual as torna livres e continuam a estudá-las. Sabe por quê? Sabe por quê? É maravilhoso a gente conhecer a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos liberta, porque a gente descobre quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. E não há nada melhor do que sermos aquilo que nós nascemos para ser. Quando a gente entende quem Deus é, isso liberta a nossa alma. Então, elas não se esquecem o que ouviram, antes obedecem aos ensinamentos de Deus. Todos que fazem isso serão felizes. E está em Tiago 1:25. Então, sem prática, o estudo bíblico é inútil. Então, nós precisamos realmente colocar em prática, porque a verdade nos transforma. Se vocês permanecerem em minhas palavras, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:31. Glória a Deus. E é isso, gente? A gente está aqui para conhecer a verdade do Senhor, o que Ele espera da nossa vida, o que Ele espera do nosso comportamento. A gente descobrir o nosso verdadeiro propósito, a gente precisa conhecer quem Deus é. Nosso Criador sabe para que criou a criatura. Então nós precisamos buscar da fonte. Amém? Glória a Deus. Não saiam daí. Vamos fazer a nossa oração, porque a nossa oração é o nosso alimento espiritual, Então não saiam daí. Fechem seus olhos, vamos concentrar apenas nesse momento agora. Agradecer mesmo ao Senhor por nos trazer a palavra dEle, nos libertar de tantas prisões. Pai, a gente vem te agradecer por mais uma live, mais um devocional, Pai. Sabe, onde a gente pode buscar mais do Senhor, conhecer mais do Senhor. Obrigada pela Tua presença, Pai. Obrigada pelos Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Que a gente não saia daqui como a gente entrou. Que toda condenação, todo aprisionamento espiritual, religioso caia sobre terra, Pai. Que a gente seja livre no Senhor. Que o Senhor nos liberte de toda e qualquer prática que esteja nos afastando de viver plenamente os Teus propósitos. Pai, venha mesmo sobre as nossas vidas, nos conduzindo para o Teu caminho, para a Tua verdade, para a Tua vontade. Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Pai, entra em cada lar agora. Nos cubra da Tua bênção, da Tua paz que excede todo entendimento. Venha como um bálsamo para nossa alma, tirando toda e qualquer angústia, toda e qualquer ansiedade, Pai. Traz um renovo mesmo para o nosso coração. Traz um renovo para os nossos pensamentos. Que tenhamos pensamentos de esperança. Que tenhamos pensamentos de amor. Tira todo e qualquer orgulho dos nossos corações que nos impedem de chegar humildemente ao Senhor com amor, com paciência, com sabedoria. Traz mesmo os frutos do Espírito Santo para a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Venha mesmo, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Vou colocar um louvor. Deixa eu ver aqui, eu tinha escolhido um louvor. Deixa eu escolher. Eu tinha escolhido um louvor, agora eu perdi ele aqui. Só um minutinho.
Vou ler o livrinho que eu não esqueci. Pronto. Achei o louvor que eu tinha escolhido. Chama Jesus em Tua Presença. Pessoal, glória a Deus por mais uma manhã. Obrigada pela presença de todos vocês. Se foi a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Vem viver esse propósito mesmo de buscar mais do Senhor, de conhecer a palavra dele. Nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Quantas coisas eu tenho para aprender. Então, a gente está aqui para conversar, para a gente verdadeiramente conhecer quem Deus é. Qual o nome? Gente, eu tô lendo junto com vocês esse livro. Sempre pego um trechinho dele, que chama Uma Vida com Propósito. Então, eu sempre estou buscando ler um trechinho dele também, porque esse livro me edificou muito e tenho certeza que vai edificar vocês também, tá? Vou colocar o louvor pra gente, chama Jesus em Tua Presença. Deixa eu aumentar aqui. Quem tem dúvida, gente, a live fica salva no YouTube, tá? Lá em Isabela Noli, então sigam, curtam, compartilhem, fica salvo por 24 horas no Instagram. Teu nome grande, diga e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Se você veio adorá-lo, diga estamos nós aqui, só pra te adorar, só pra te adorar. E fazer teu nome grande, te dar o louvor e te dar o... Estamos, Senhor, estamos nós. Com um grande coral, vamos ser Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença. Contemplamos Tua face e vemos a Ti, pois um dia a Sua morte, pois um dia a Tua morte trouxe. Enche o peito de gente com autoridade e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora cada dia agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor. Estamos nós. Mais uma vez, de todo meu coração, só pra te adorar. Gente, eu tava esquecendo do livrinho. 24, hoje é dia 24 de junho. 24 de junho. Por que estou aqui? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há não precisa de você. Qualquer coisa que ele a chame para fazer, ele próprio pode fazer 1 milhão de vezes melhor. O fato de ainda assim ele escolher convidá-la a trabalhar lado a lado com ele é maravilhoso demais e vai muito além da compreensão. Gente, eu tô lendo 24 de junho, mas tá maravilhoso. Vou ler, depois eu leio de maio. Deus a conhecia antes mesmo de você nascer. Já sabia de suas falhas e dos erros que você cometeria e ainda assim escolheu colocá-la aqui na terra. Você está neste exato momento e lugar, no tempo, por uma razão. Existe uma razão por eu estar lendo isso, gente. Você foi criada para honrar e glorificar a Deus com sua vida.
ao cumprir aquilo que Ele planejou para você. Dedique ao Senhor tudo o que você fizer. Descanse nos propósitos dele para o dia de hoje, mesmo que o futuro pareça inteiramente obscuro e misterioso. E lembre-se, quando sentir sozinha, não é porque Deus o abandonou. Ele nunca está longe de nenhum de seus filhos, porque só precisa estender a mão e tocar a mão dele. Glória a Deus. Não foi em vão que eu li 24 de junho, porque que passagem maravilhosa, né? Mas eu vou ler 24 de maio também, gente, que cabeça, né? Mas como é maravilhoso isso. O Senhor não precisa da gente, mas mesmo assim, Ele quer nos usar. É uma das coisas que uma vez, não sei quem me falou isso, eu senti no meu espírito de orar para uma pessoa. Vou contar só esse testemunho para vocês, porque eu senti de contar aqui como o Senhor trabalha a partir das nossas vidas. Eu lembro que eu estava na igreja, e aí, no meio do culto, um culto de domingo normal, e eu fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, só tinha uma mulher, e ela tava passando mal. Só que eu tava tão distraída nas minhas coisas, que eu entrei no banheiro, fui no banheiro, lavei minha mão. Quando eu tô saindo na porta, uma coisa me incomodou muito. O Espírito Santo me incomodou muito, falou: por que você não orou por ela? Você viu que ela tá ali sozinha, passando mal. Só que aí, de repente, quando eu voltei, né, pro banheiro, a moça já tinha ido embora, ela não tava mais ali. Ela não tava mais ali. E uma culpa tomou conta do meu coração. Falei: meu Deus, por que eu não orei por essa mulher, né? Ela tava lá sozinha, tava precisando. E aí minha amiga tava no culto comigo e eu fui falar com ela. Ela falou: olha, Bela, realmente, se o Espírito Santo te conduziu para isso, ele queria mesmo que fosse a sua oração ali, ele queria te constranger para que você orasse. Mas se você não fez, pode ter certeza que Deus vai fazer através de outra pessoa, né? Deus faz através de outra pessoa. Então eu tenho certeza que aquela mulher, ela recebeu uma oração de uma outra pessoa, ela foi edificada, enfim, o que ela estava precisando naquele momento, né? Mas, como é maravilhoso a gente poder ser usado pelo Senhor. Então, permitam e sejam conduzidos. Quando o Espírito Santo te conduzir para alguma prática, não relute contra isso. Vá, não tenha vergonha, ore pelas pessoas, né? Ore pelas pessoas. Então, às vezes você tá num lugar totalmente assim, meu Deus, e aí o Espírito Santo te conduz. Vai lá, conversa com a pessoa, ora por essa pessoa e você fala: a pessoa vai achar que eu sou louca. Não, às vezes a pessoa tá precisando. E já aconteceu várias vezes, gente, né? O Espírito Santo te conduz, você chega pra pessoa, ora por ela, e ela tava precisando daquele amor, ela tava precisando daquela oração. Então, permitam ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque nós somos preenchidos. Quando a gente transborda, a gente é preenchido de tal maneira que a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, né? É maravilhoso. Mais do que receber, melhor é dar, gente. A gente vê quão maravilhoso é poder trabalhar para o Senhor, né? Então, eu senti de contar isso aqui. Agora vamos à palavra 24 de maio. 24 de maio. Vigie seu coração. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Seu coração não é confiável e por isso precisa ser vigiado de perto. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Você não pode supor que coisas ruins jamais encontraram abrigo ali. Portanto, faça um esforço especial para acumular bons tesouros em seu coração. Além de encher o coração com a palavra de Deus, preencha-o também com adoração e louvor. Desse modo, sempre haverá tesouros dentro dele. Davi diz: cantarei o teu amor e a tua justiça. Senhor, com cânticos o louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Viverei com integridade em minha própria casa. Em seguida declara algo fundamental para perseverar: coração puro. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar.
Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e manterei afastado de todo o mal. Em outras palavras, Davi não permitiria que seus olhos fitassem qualquer coisa desagradável a Deus. Não toleraria transgressões às leis divinas. Não deixaria que nada de perverso habitasse em seu coração. E recusaria toda impiedade. Essa é uma lição para todos que desejam conservar o coração puro diante de Deus. Senhor, obrigada, porque está continuamente purificando meu coração. Ajuda-me a ser vigilante, rejeitar a perversidade e manter-me afastada de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. E uma coisa conduziu a outra, os planos de Deus, né? Nós não estamos aqui em vão. E a gente precisa vigiar o nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso. Por isso que certas coisas, quando a gente pede para ser conduzido por ele fecha portas, afasta pessoas, afasta situações, porque ele sabe que essas situações naquele momento te afastariam da presença dele. Então permita ser conduzido pelo Senhor, né? Ele é um pai cuidadoso, zeloso. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender isso. Se você tá vendo ali o seu filho colocando o dedo na tomada, que é neném, você não vai permitir que ele fique com o dedo ali, porque você sabe que ele pode se machucar. Você sabe que ele não tem maturidade ainda para entender o que é certo e o que é errado. E o Senhor faz isso com a nossa vida. Muitas vezes ele sabe que nós ainda não temos uma maturidade de entender os planos dele naquele momento. Por isso ele fecha algumas portas, afasta algumas pessoas, nos tira de algumas situações, para que ele nos conduza, né, para a vontade dele. E às vezes nós não vamos entender porque nós ainda não temos essa maturidade espiritual de entender os planos do Senhor. Mas lá na frente a gente entende. O bebê, depois que ele cresce, se torna uma criança, né, um pouquinho mais de idade, ele já vai entender que ele não pode colocar o dedo na tomada, porque senão ele vai se machucar. E é assim a nossa vida com o Senhor também, né? Então, que a gente aceite, né? Permita ser conduzido por ele, porque é uma condução de amor. Tudo que ele faz é por amor e proteção às nossas vidas. Amém? Então, muito obrigada. Glória a Deus por mais uma live, por mais um dia. Obrigada pela presença de vocês. Muitas pessoas perguntando. A live fica salva, gente. Nós temos o canal no YouTube. E então, se você tá aqui, vai lá, se inscreva, curte, compartilha a live. Tem no YouTube e no Instagram a live fica salva por 24 horas. E todos esses livros que eu posto aqui, eu deixo estar lá no meu destaque no Instagram. Tem destaques, tem o livrinho Bom Dia, tem Uma Vida com Propósito. Eu já postei ele lá pra vocês, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Como é bom passarmos tempo juntos aqui. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui com vocês todas as manhãs, tá? Nós estamos aqui aprendendo muito, vivendo esse propósito juntos de conhecer mais quem o Senhor é e ser conduzido por Ele. Então, até amanhã, quinta-feira, gente, olha a falta de noção que a pessoa tá. Amanhã, quinta-feira, se você tá aqui pela primeira vez, nós te esperamos amanhã aqui, 8 horas da manhã, tá? Nossa live é de segunda a sexta-feira. Então, obrigada pela companhia de vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal!